algumas datas, elas não recebem o destaque que elas merecem. Tipo, 16 de março de 2016. O que aconteceu naquela data? É incrível você pensar. É incrível você pensar que um juiz, numa cidade provinciana, ao sul do Brasil, um homem comum, não apenas gravou uma conversa entre uma presidente da República e um ex-presidente, como divulgou o que tinha captado no mesmo dia. Em qualquer país do mundo, qualquer democracia digna do nome, isso seria uma ameaça à segurança nacional. O juiz iria preso imediatamente. No Brasil, aquilo foi visto como um grande serviço à democracia brasileira. Milhares foram às ruas protestar. Contra o juiz? Não. Contra os políticos envolvidos na gravação. O que havia na gravação? A concessão de um ministério para o ex-presidente Lula. Não pelas melhores razões do mundo, estava encurralado pela Lava Jato e com aquilo ali iria ficar fora do alcance do Sérgio Moro. Sérgio Moro viu Lula escapando por entre seus dedos e agiu de maneira ilegal. Não foi a primeira, não seria a última vez. Naquele dia, o Jornal Nacional foi ao delírio. E vocês já vão entender porque estamos relembrando isso na data de hoje. Boa tarde. O Jornal Nacional vai trazer hoje todos os detalhes da nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério da Casa Civil. O juiz Sérgio Moro acabou com o sigilo de gravações de conversas telefônicas do ex-presidente Lula. A análise preliminar da Polícia Federal identificou indícios de ação para atrapalhar investigações da Operação Lava Jato. Um dos telefonemas é de hoje à tarde da presidente Dilma Rousseff para o ex-presidente Lula. Vamos ver o áudio. Vamos ouvir o áudio. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo- espera aí que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Repetindo, esse telefonema foi gravado pela Polícia Federal hoje à tarde. O telefonema entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos agora imagens ao vivo, são 7 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Temos imagens ao vivo de Brasília, em frente ao Palácio do Planalto. Pausa, só para você entender o contexto. Ouviu ela dizer o horário, né? 7 horas. O Jornal Nacional não tinha começado. Eles abriram um plantão para divulgar aquilo, o que certamente ajudou a encher essas ruas de gente. Segundo a Polícia Militar, são 1.500 pessoas que protestam neste momento em frente ao Palácio do Planalto. Gritam palavras de ordem, pedindo a renúncia da presidente Dilma Rousseff. A gente sabe que o ex-presidente Lula já deixou Brasília no começo da tarde de hoje, foi para São Paulo e a presidente Dilma também deixou o Palácio do Planalto. Você vê imagens ao vivo, em frente ao Palácio do Planalto. Cerca de 1.500 pessoas ali se aglomeram em frente ao palácio, segundo números da Polícia Militar, protestando, falando palavras de ordem pelo impeachment e pedindo também a renúncia da presidente Dilma Rousseff. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações e você vai ter a cobertura completa no Jornal Nacional. Até já. E tivemos naquele dia a cobertura completa no Jornal Nacional, que tinha recebido esse áudio com muita exclusividade, talvez numa caixinha muito bem embalada, pacote de presente, etc. e tal, do Sérgio Moro. Tivemos mesmo a cobertura do Jornal Nacional naquela fatídica data, 16 de março de 2016. Meses depois viria o impeachment, ou golpe, ou Alfredo, ou Afonso, chame você como quiser. Fato é que esse evento do dia 16 de março pavimentou o caminho para o impeachment, que pavimentou o caminho para o Bolsonaro, que cavou o buraco dentro do qual nós estamos nesse exato momento. Ana, mesmo compactuando com isso, a mídia brasileira sabia que estava errado. Sabia sim. Porque, olha, não houve entrevista que o Sérgio Moro concedesse depois disso, não houve entrevista que ele concedesse em que ele não fosse questionado sobre a legalidade daquilo. Pode o juiz pegar um material desses e soltar para a imprensa sem consultar ninguém?
passando por cima, inclusive, da Suprema Corte, usurpando das funções da Suprema Corte. Todo mundo perguntou. Até o mais lavajatista dos jornalistas conseguiu perceber o erro. Daqueles áudios. A minha posição sempre foi, né? Veja, aqueles áudios, aquele conteúdo não dizia respeito a questões da vida privada, existiam questões ali que eram de interesse público para o conhecimento de todos. Então eu estava dentro de uma investigação, eu entendi naquela oportunidade que eu tinha a competência para decidir daquela forma e eu entendi que era do interesse público o conhecimento daqueles diálogos. De nada vale a lei, vale a opinião do Sérgio Moro. Ele julgou que havia interesse público, ele julgou que não era pessoal, julgou de maneira muito informal, fora dos autos, e aí liberou para o Jornal Nacional, porque é o Brasil. E foda-se, foi isso que aconteceu naquela ocasião. Né? Percebeu-se que aquilo estava errado. Eu fico imaginando o que aconteceria hoje se um juiz qualquer, em qualquer outra cidade provinciana do Brasil aí, ousasse gravar uma conversa do presidente Bolsonaro, soltasse isso para o Jornal Nacional. Imagine as Forças Armadas, o que não diriam? O que não iam soltar de nota golpista? Se alguém se um membro do judiciário, no meio dessa treta toda dele aí com o STF, resolve gravar o Bolsonaro e soltar a ligação, porque eu não vi nada de pessoal, ele não falou da Michelle, não falou de quem lava a cueca dele, eu soltei a gravação. E dane-se. Fico imaginando o que aconteceria, Ana. Assim, a comunidade internacional sabe o que dizer sobre esse assunto. A gente já trouxe as informações relativas à decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. E agora a gente passa a esmiuçar os detalhes. Que tocam nesse momento delicado, 16 de março de 2016. Jamil Chad, UOL. É um alívio ler isso, embora tão tarde, né? Jamil Chad, interceptação de conversa entre Dilma e Lula foi ilegal, conclui ONU. Na decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que concluiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sofreu um processo parcial por parte da Justiça brasileira, os peritos apontaram que as conversas entre ele e a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, foram interceptadas ilegalmente. A constatação faz parte da decisão de 35 páginas publicadas hoje em Genebra. O comitê determinou que o governo brasileiro deve divulgar a decisão em seus canais de comunicação e que tem 180 dias para informar de que maneira pretende remediar os danos causados ao ex-presidente. Repito aqui a minha indagação. Se o chat puder me ajudar nisso que é um exercício de imaginação, eu agradeço. Imaginem, o que aconteceria agora, 28 de abril de 2022, passado esse tempo todo, se um juiz da mesma estatura do Sérgio Moro, que não é lá muito alta, nunca foi, ousasse gravar o presidente Bolsonaro e ousasse divulgar isso no jornal da sua preferência, Jornal Nacional, sei lá onde. Como reagiriam as Forças Armadas e seus generais, sempre com a caneta na mão, para redigir uma notinha golpista? O que seria desse Brasil se uma coisa dessas acontecesse? Como seria a conversa sobre as 4 linhas da Constituição? Conseguem imaginar isso? Ana do céu. Gente, é o que a gente vem falando desde aquela época, sabe? Não é sobre a inocência ou não do Lula, é sobre ter um processo justo. Quando um juiz vaza uma ligação feita ilegalmente a fim de manipular a opinião pública, né, e quando uma emissora também aproveita a onda, né, para criar também esse mesmo movimento contra um partido, enfim, isso não é um julgamento justo, né, isso é manipulação. Fora tudo que a gente viu, né, nas mensagens, na Vaza Jato, enfim, as coisas só vão compondo, né, uma percepção que, sabe, as pessoas estavam apontando ali. Isso não é um julgamento justo, isso não é o devido processo legal. Eu gosto muito de um negócio, uma coisa que o Álvaro tem falado ultimamente, que, enfim, acho que resume bem, assim, né? Se você tá aí no chat emputecido porque acha que o Lula é culpado, que é ladrão, que é corrupto, isso ou aquilo, você deveria estar muito puto com o Sérgio Moro, porque ele jogou o processo todo no lixo.
Ele fez tudo errado nesse processo. Então, se você tem tanta convicção na culpabilidade do Lula, você devia estar muito indignado com um juiz que não consegue fazer o devido processo legal. Esse ponto eu acho que é muito importante, Ana. Se você tem convicção de que o Lula é um bandido, de que o Lula não presta, de que o PT é a maior organização criminosa que já existiu, porque assim foi dito no meme do Zap. Se você tem essas convicções e não tem as provas, vá reclamar com o Sérgio Moro. Vá reclamar com o Deltan Dallagnol, não com a gente. Aqui a gente é obrigado a dizer, não tem prova, porra. Sabe por que não tem prova? Porque esses caras rodopiaram, sacudiram, avacalharam, rasgaram a Constituição, depois queimaram os pedacinhos e nem assim conseguiram provar porra nenhuma. Então, assim, aí fica foda, né? Ou o Lula é muito safo ou essa galera é muito burra. Vocês vão ter que escolher uma versão aí pra acreditar. Agora, não briga comigo, vai brigar com o Deltan Dallagnol. Tem 2 apartamentos aí em Curitiba, tem 2 endereços para você bater na porta. Né? Não é só um. Vai pesquisar a historinha do apartamento dele, vai? É isso. Bom, queria aproveitar para reforçar um ponto, né, que a gente estava falando ontem, né? A decisão da ONU também corrobora e dá para a gente, sabe, uma certa segurança de que, pô, a gente não está ficando louco, sabe? É um grande gaslight essa história toda, né? Você falando, gente, isso aí não está correto, isso aí não está correto, não é o devido processo, isso aí está errado, né? E aquele fuzuê, a mídia toda, não, porque não sei o que, aqui... Quem era que deu uma notícia que falava, Lula, preso, atrás das grades. Lembra que teve uma coisa assim... Né, sabe, uma emoção ali que faz parte, né, desse sentimento antipetista ali e antipolítica que se engendrou ali a partir daquele momento. Enfim, e a ONU olhar para esse processo, né, e dizer, gente, realmente eu acho que isso aí foi errado, isso daí. Para continuar afirmando que não, está tudo certo, isso aí é conspiração da China, dos comunistas, gente, vocês, né, precisam assim estar muito trabalhado na teoria conspiratória, assim, tem que estar bem descoladinho da realidade mesmo, né? Porque, por favor, gente, né, tá todo mundo falando faz um tempão, tem um monte de evidência, tem vaza-jato, tem, sabe, todas a história que vai se revelando, e aí você tem organizações internacionais sérias olhando para isso, e aí você vai falar, não, a ONU foi comprada pelo Lula.